E o ponto de partida para essa tarde, da pregação dessa tarde, eu queria ler com vocês 2 textos. Eu vou falar sobre o tema o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. A sua essência, poder e nossa responsabilidade. Romanos capítulo 1, eu vou ler, versículo 16 e 17, e 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Deixa eu acompanhar com vocês aqui. Aqui, a Giovana também colocou aqui na tela também. Amém. Você pode se levantar em reverência à palavra do Senhor? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Amém? Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho. Aqui é o apóstolo Paulo, amém? Tanto o texto que nós lemos aqui de Romanos, quanto agora o texto que nós vamos ler de 1 Coríntios, as cartas apostólicas, as epístolas do apóstolo Paulo. 15:1. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho, que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês, do Evangelho aqui, né? Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como a preguei a vocês, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Queria orar mais uma vez com vocês. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor, a ponto, Senhor, de dividir, Senhor, alma e espírito, medulas e ossos, Senhor, que possa discernir, Senhor, nosso espírito possa discernir, que Teu Espírito Santo, Pai, vá, Senhor, ao nosso espírito, Senhor, que possa discernir essa palavra, que possamos viver o Evangelho, Senhor, que o Senhor pregou, que o Senhor anunciou, essa centralidade do Evangelho na Bíblia toda, Pai. Senhor, que possamos vivê-la, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa tarde. Amém. Amém? Pode sentar, irmão dos irmãos. Ministrar com vocês essa tarde aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que é falar sobre o Evangelho de Cristo. Talvez o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que o Senhor pregou, ela é uma mensagem central na palavra de Deus. É uma mensagem central nas divinas escrituras. Toda a escritura, toda a palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o livro de Apocalipse, ela gira na centralidade do Evangelho. Obrigado, irmã. Então, a centralidade do Evangelho, ela gira em torno da mensagem da centralidade do Evangelho. E muitos, talvez você possa pensar, mas pastor, eu já sei o que é Evangelho. Evangelho é as boas novas, né? Evangelho, que vem do grego, que significa boas novas. Eu já sei, eu aprendi isso lá no início da minha caminhada cristã. Mas o Evangelho é algo que nós precisamos relembrar. Porque o Evangelho não é algo para o início da nossa caminhada cristã. O Evangelho é para toda a nossa vida. E nós precisamos voltar, muitas vezes, o alicerce e a base, para que possamos relembrar o que é o Evangelho. Quais são os princípios do Evangelho? O que o Evangelho resolve na nossa vida? O que o Evangelho trouxe para nós? Qual é a centralidade da mensagem do Evangelho? E aí nós precisamos saber disso, porque precisamos defender a nossa fé, saber em que nós temos crido. Amém? E muitas vezes, queridos, muitos conhecem o Evangelho por termos religiosos, por frequentar ambientes cristãos, como uma igreja, mas poucos compreendem a profundidade do Evangelho de Cristo. E sem essa compreensão, amados irmãos, não há conversão genuína.
sem a compreensão do que é o Evangelho, não há conversão genuína na nossa vida. Não há transformação real, sabe, queridos? Não há a missão verdadeira, a missão de Cristo na nossa vida. Precisamos entender o Evangelho para que a gente possa cumprir a missão de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo declara que o Evangelho, nós acabamos de ler em Romanos 1, capítulo 16 e 17, capítulo 1, versículo 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, portanto, amados irmãos, o Evangelho é entender que é a própria obra de Deus. A própria obra de Deus em favor da humanidade, em favor dos homens, da humanidade, de toda a humanidade. Então, queridos, eu queria discorrer sobre esse tema com vocês, porque nesses últimos tempos, muitos falsos evangelhos têm sido pregados, queridos. Você concorda comigo? Que muitas vezes, queridos, esses falsos evangelhos que têm sido pregados têm distorcido a palavra de Deus. Tem distorcido, queridos, distorcido o evangelho de Cristo Jesus. Ao longo da história, nós vemos muitas heresias a respeito do que é o evangelho. Muitas igrejas que foram abertas com doutrinas que estavam fora do evangelho de Cristo, que pregavam outro evangelho. E Paulo falou que se alguém pregar um outro evangelho, além daquele que ele já tinha pregado, seja esse anátema. Ele falou que se até um anjo vier e pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho que o próprio Paulo pregou, que era o evangelho de Cristo, que é o evangelho dos apóstolos, que ele seja anátema, ou seja, maldito. Então nós precisamos entender o que é o evangelho, porque o evangelho tem sido distorcido ao longo da história da igreja. E muitas vezes o evangelho tem sido reduzido ao quê? A teologia da prosperidade. Concordam comigo? Que muitas igrejas atraem as pessoas com um falso evangelho. Não, o evangelho é você ser próspero, é você ser rico, é você ter bens materiais. Ou talvez o evangelho da autoajuda, da psicanálise, sabe, religiosa. Sabe? Eu vejo muitos pastores hoje, parece que eles são psicólogos pregando. Não sei se vocês concordam comigo. Você olha a pregação, é uma pregação psicanálise, sabe? É uma pregação de autoajuda. Claro que a palavra de Deus vai ter ajuda sim do céu para a nossa vida. Vai ter sim transformação da nossa vida, da nossa história, do nosso caráter, da nossa forma de pensar, das nossas emoções. Deus está preocupado com tudo isso. Deus se importa conosco. Mas o evangelho não é isso, queridos. Não é religiosidade vazia. Não é nada disso o evangelho. Então, aqueles que pregam esse tipo de evangelho nós precisamos entender o que é realmente o evangelho. E não podemos substituir a cruz, sabe, por uma conveniência humana. Muitas vezes nós substituímos o evangelho, a cruz de Cristo, pela nossa conveniência humana. Sabe, queridos? O cristão precisa guardar a pureza da mensagem. Nós precisamos guardar a pureza da mensagem de Deus. E isso exige conhecimento bíblico da nossa parte, discernimento espiritual e a fidelidade à palavra de Deus, à verdade de Deus. Amém? Vocês concordam comigo? Amém, amados irmãos? E no 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, o Evangelho, Paulo fala sobre a essência do Evangelho. Versículo 1, versículo 1, 15, 1. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, a primeira epístola, a 1 Coríntios, e ele fala aos irmãos lá de Coríntios, da igreja de Coríntios, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês. Então, queridos, não fique aborrecido com o pastor, se muitas vezes o pastor repete uma mensagem, repete uma palavra. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós precisamos relembrar os princípios da palavra de Deus. Trazer de volta, trazer à nossa memória aquilo que é o princípio da palavra de Deus. As verdades bíblicas precisam ser trazidas à tona novamente. Amém? Então, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, a qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Amém? Então eles receberam esse evangelho
e eles continuavam firmes. Vai, continua, filha, por favor. Por meio dele vocês também são salvos. Por meio de quem? Por meio do Evangelho, dessa mensagem. A mensagem do Evangelho, como nós lemos aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação das pessoas, dos seres humanos, das pessoas, através de Cristo Jesus. Então, por meio deles vocês são salvos, se retiverem a palavra, assim como a preguei a vocês. Então, a fidelidade daquilo que foi pregado, da mensagem do Evangelho. Se vocês retiverem a palavra como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, queridos, às vezes, nós estamos num ambiente de igreja e muitas vezes tem gente que se converte pelas emoções. Não porque entendeu a centralidade do Evangelho, não porque entendeu a obra de Cristo. Muitas vezes você está numa atmosfera e o louvor é bom, sabe? Tem uma unção, tem uma graça, e você fica ali emocionado, comovido pelos louvores. E aí o pregador é um bom pregador e fala de alguma coisa que pode agradar o seu coração, e no final ele faz um apelo. Aí você não entendeu realmente o que é o Evangelho, o que é o sacrifício de Cristo, o que é realmente o que é o pecado, o que o Senhor veio fazer na cruz. E aí a pessoa às vezes aceita aquilo de uma forma emocional e muitas vezes não continua caminhando com Deus. Quantas pessoas muitas vezes nós vemos nas igrejas recebem Jesus, mas elas não entenderam de fato o Evangelho. E aí alguém precisa pegar pela mão dessa pessoa e discipular. Por isso que é a importância de fazer discípulos. Jesus fala: vão e façam discípulos. Porque é no discipulado que você vai sentar com a pessoa e falar: você entendeu a mensagem? Você sabe o que é o Evangelho? O que o Evangelho vai fazer com a sua vida? O que Jesus fez na cruz por nós? Então, a menos que tenham crido em vão. Só para versículo 3, para a gente continuar meditando aqui. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Ele recebeu de quem? De Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo está dizendo que o Evangelho de Cristo, a centralidade do Evangelho de Cristo poderia ser resumida nesses três princípios aqui: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então, Cristo, primeiramente, precisamos entender, amados irmãos, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E para isso nós precisamos entender o pecado. O que é o pecado? Queridos, o pecado o Evangelho ele resolve um problema, que é o problema do pecado e o problema da separação de Deus. O Evangelho resolve esse grande problema, o pecado e a separação de Deus. E nós precisamos entender a gravidade do pecado. O pecado não é apenas um erro moral, sabe? Mas o pecado é uma rebelião contra Deus. Não é só você falar um palavrão, você, sabe, fazer alguma coisa errada. Não. O pecado em si é uma rebelião contra Deus. Sabe? Ele separa o Criador do homem e nos coloca em condenação eterna. Então nós precisamos entender que o pecado ele nos separa totalmente de Deus. Que o pecado é uma rebelião contra o nosso Deus. Então a doutrina do pecado revela a incapacidade humana de alcançar a Deus pelos nossos próprios méritos. Não há nada que nós possamos fazer pelos nossos próprios méritos que possamos alcançar a salvação. Não há. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não há só nenhum justo sequer. Então todas as pessoas, queridas, elas são pecadoras. Todos nós somos pecadores. E por isso nós precisamos da glória de Deus. Por isso nós precisamos, queridos, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus para nos perdoar. Sabe, não há nada que nós possamos fazer com a nossa capacidade ou a nossa incapacidade humana para alcançar algo de Deus.
nosso próprio mérito, nosso próprio esforço. Nenhuma obra, nenhum esforço, nenhum esforço religioso pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, o Evangelho não é um conselho moral. Mas o Evangelho, amados irmãos, é uma intervenção divina. O Evangelho é uma intervenção divina de Deus na nossa vida. Não é algo, um conselho moral, uma atitude moral ou nada com relação a isso, mas é uma intervenção direta de Deus na nossa vida. Sabe, se você... Imagine, amados irmãos, um homem preso num poço profundo, sem poder sair daquele lugar. Apesar dele tentar sair daquele poço profundo, com as suas próprias forças, ele não consegue. Por mais que ele tente, por mais que ele se esforce de sair daquele poço profundo, ele não consegue. Então a humanidade está nesse poço profundo. Ela não pode se salvar por si mesma. Precisa alguém que venha de fora para ajudar a humanidade a ser resgatada. E o nosso resgatador é Jesus Cristo. Ele veio de fora. Ele veio para nos resgatar. Cristo é o nosso resgatador. Amém? Sem compreender o pecado, queridos, o cristão banaliza a graça. Sem a compreensão do pecado, nós banalizamos a graça. Sem reconhecer nossa condição, não valorizamos a obra de Cristo. Precisamos valorizar a obra de Cristo quando nós reconhecemos, querido, sabe, a nossa incapacidade. Queridos, imagina o que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós. A expiação. Quem sabe o que é? Todo mundo sabe o que é expiação aqui? Expiação. O que é a expiação? Foi aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Expiação é quando você tem alguém culpado. Imagina um tribunal. Um tribunal e ali está sentado aquele réu. E ele está condenado à morte. O juiz é um justo juiz e sabe que ele cometeu um erro grave e ele foi condenado à morte. E alguém se levanta no meio daquela multidão que está ali naquele plenário e fala assim, não, eu recebo no lugar dele a condenação. Isso é expiação. Alguém pagará a culpa pelos nossos pecados. Jesus pagou a culpa pelos nossos pecados. Ele foi a expiação por nós. Ele foi a expiação pelos nossos pecados. Então, ele pagou a culpa. Amém, queridos? Então, a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas o lugar onde a justiça de Deus se encontra com a graça de Deus. E a Bíblia fala que ele ressuscitou, né? Nós acabamos de ler aqui, voltar aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nós podemos ver aqui, queridos, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A vitória de Cristo sobre a morte, sabe? O último inimigo a ser vencido era a morte. Jesus venceu a morte. Eu separei aqui alguns textos. Deixa eu ver se eu separei um texto que eu queria ler aqui para vocês. Só um minutinho. Romanos 10, 17 fala, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Marcos 16, 15, eu vou ler rapidinho, filha, tá? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Romanos 10, 14 e 15 fala, como, pois, invocarão aqueles que não creram, e como crerão naqueles de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Gálatas 1, 8, 9 fala assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, como já dissemos. Agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, ou anátema, né? E fala aqui em Timóteo, 2 Timóteo, fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós vemos aqui algo sobre o anúncio do Evangelho, que é essa mensagem do Evangelho na nossa geração. E eu queria falar aqui com vocês
sobre o poder do Evangelho. Romanos 1,16. 1,16, filha, volta de novo em Romanos, por favor. Paulo fala o seguinte: ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho, amados irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não é apenas uma informação, queridos, o Evangelho, mas ele é a transformação, sabe? Transformação espiritual, porque ele nos traz uma nova natureza espiritual. Agora nós somos filhos, não somos mais criaturas de Deus, mas agora nós somos filhos em Cristo, e nos traz uma natureza, uma transformação também humana, do nosso caráter, das nossas atitudes. Ele não apenas nos perdoa, mas ele nos resgata, ele nos justifica e santifica. Então, o Evangelho, ele atua em 3 dimensões, tá? Na justificação, na regeneração e na santificação. O Evangelho, ele atua na justificação, nos declarando justo diante de Deus. O Evangelho atua na dimensão da regeneração quando nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. E atua na santificação, que é uma transformação contínua na nossa vida. Então o Evangelho é um poder de Deus para nos salvar. Amém, amados irmãos? Imagina uma semente lançada na terra. Parece insignificante, não é verdade? Uma semente, uma pequena semente, mas contém vida em si mesmo. Quando germina, transforma completamente o ambiente ao seu redor. Assim o Evangelho, amados irmãos. Pequeno na aparência, mas poderoso em efeito. Quem lembra da parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e ele encontrou vários tipos de solo, lançando ali as boas novas, a semente, até que ele encontra um solo fértil para que aquela boa semente possa crescer e frutificar. Então o Evangelho, ele precisa encontrar no nosso coração, na nossa vida, um solo preparado. Um solo preparado para que ele floresça na nossa vida. Porque se o Evangelho encontrar um solo pedregoso, se o Evangelho encontrar, como nós lemos ali na parábola do semeador, encontrar um chão batido à beira do caminho, e as aves do céu virem, comerem a semente, comerem aquele que foi lançado, que ali significa o maligno naquela parábola. E aí o semeador encontra no último solo um local onde a semente pode frutificar, onde a semente pode trazer vida, trazer frutos. E assim é o Evangelho, queridos. O Evangelho precisa encontrar em nós um solo que ele possa encontrar para crescer, para frutificar, para que ele possa dar frutos na nossa vida. Amém? Então o cristão não pode tratar o Evangelho como uma teoria. Ele deve conduzir mudança visível na nossa vida. Sabe? Mudança no nosso caráter, um caráter transformado, nas nossas prioridades ajustadas. Sabe? Quais são as prioridades da sua vida? As prioridades da sua vida, elas estão ajustadas ao Evangelho de Jesus Cristo? Ou você apenas sonha e planeja sem se preocupar com a vontade de Deus? E às vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente planeja algo para a nossa vida e aí a gente não consulta a Deus para saber se está alinhado com a vontade de Deus, se está alinhado com o Evangelho de Deus para a nossa vida, para a vontade de Deus na nossa vida. Sabe? Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, para que a Bíblia fala para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, queridos? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está logo ali. Está logo ali. Quem deseja experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? Todos nós queremos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Mas para que a gente possa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a nossa vida tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Para que a gente possa caminhar nessa direção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que muitas vezes que nós enfrentamos situações que nós não queremos enfrentar, porque muitas vezes a nossa vida não está alinhada com a vontade de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa vida à vontade de Deus, as nossas prioridades
precisam estar ajustadas à vontade de Deus. Amém? Amém, amados irmãos? E as implicações de viver o Evangelho? Receber o Evangelho implica em viver de acordo com ele é. Não é apenas crer, mas caminhar em conformidade com essa verdade, com a verdade do Evangelho. Queridos, o Evangelho, ele confronta. E muitas vezes o confronto gera desconforto na nossa vida. Não é verdade? Porque a gente não quer ser muitas vezes confrontado, porque o confronto vai gerar em nós desconforto. E o Evangelho, ele fala primeiramente que nós somos pecadores. E o Evangelho fala assim, arrependa-se dos seus pecados. E a gente é confrontado quando a gente está no erro, no pecado, e Jesus fala assim, olha, você está no pecado, nós somos pecadores, te arrependa. Isso nos confronta. Isso me confronta todos os dias. E nós precisamos... Mas Jesus, ele está sempre disposto a nos receber, assim como aquela parábola do filho pródigo. Que aquele filho pródigo foi lá, gastou todos os bens do seu pai, com as coisas desse mundo, mas um dia ele caiu em si, que ele estava errado. Um dia ele caiu em si e falou, vou para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os empregados têm o que comer. E quando ele chega perto da casa do pai dele, o pai dele vê ele de longe, sai correndo em volta na direção dele, dá um abraço naquele filho, coloca uma sandália nos seus pés, uma túnica nova, um anel no seu dedo. Isso representa, queridos, restauração. Restauração para a nossa vida. Sabe, o Senhor de Jesus está sempre ali disposto a nos receber de volta, quando nós reconhecemos. Porque o pecado, como eu falei para você, é um grande problema, porque ele nos afasta de Deus. Mas quando nós reconhecemos e deixamos para trás o pecado, trazemos uma mudança, sabe, de atitude. E aí nós nos voltamos a Cristo, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa, nos abraça, sabe? E nos acolhe novamente. Então não é apenas uma atitude apenas não é apenas crer, mas é caminhar. Porque muita gente fala assim, eu creio. Amém? Muita gente fala assim, eu creio em Jesus. Mas a Bíblia fala assim, que até os demônios creem e tremem. Então não é só o fato de a gente crer em Jesus Cristo. A nossa vida com Deus, ela não se baseia apenas em crer. Mas a nossa vida em Cristo, ela precisa também se basear em atitudes de fé. Atitudes que estão conformes à nossa crença, à nossa fé em Deus. A Bíblia fala, porque o justo viverá por fé. Então, a fé é a esperança daquilo que não se vê, a convicção daquilo que se espera. Quem viu aqui a Jesus Cristo sendo crucificado? Nenhum de nós vimos, mas nós cremos que Jesus Cristo existiu, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu numa cruz, que Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo sobre a morte, sabe, a vitória de Jesus sobre a morte nos traz esperança. Nos traz uma viva esperança. Amém? Então o Evangelho deve redefinir tudo na nossa vida. O Evangelho deve redefinir a nossa identidade. Porque pelo Evangelho nós sabemos que agora nós não somos mais criaturas de Deus. Através do Evangelho nós sabemos agora que nós temos uma nova identidade. Uma identidade de filho. Lembra que eu já preguei aqui para vocês? Que agora nós somos filhos de Deus? O Evangelho redefine nossos valores. Valores que nós tínhamos. Quantas coisas, queridos, eu mesmo hoje penso diferente daquilo que eu pensava antigamente. E quanto o Senhor está fazendo mudanças na minha mente, na forma de pensar muitas vezes. Que eu preciso pensar segundo a palavra de Deus. Não segundo os meus próprios pensamentos. O que acontece? Não sei se vocês já tentaram evangelizar alguém. E aí quando você fala de Deus para eles, eu creio em Deus. Mas aí a pessoa começa a falar de Deus
o Deus que ela crê não é o Deus da Bíblia. É um Deus da imaginação dela. É um Deus que ela criou porque através da religiosidade, através da família que trouxe aquela identidade religiosa para aquela pessoa. Então, através dos conceitos que ela vê no mundo, então ela cria um Deus que não existe. Não é um Deus bíblico. Aí você vai dizer, não, Deus não é assim. Deus é assim, assim, assim. Mas como assim? Quando você olha para Cristo, você vê Deus. Quando você olha as atitudes de Jesus Cristo, você vê Deus. Deus Pai que eu estou falando aqui, né? Que Jesus Cristo é Deus. Então, queridos, nossos valores, eles são redefinidos pelo Evangelho, por essas boas novas. Sabe? Nosso propósito também precisa ser redefinido pelo Evangelho. O nosso destino precisa ser redefinido pelo Evangelho. Porque, queridos, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é uma nova criatura e as coisas antigas já passaram, então tudo aquilo que você pensava que não estava em conformidade com o Evangelho precisa ser descartado. E você precisa trazer à sua mente uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Para que nossos valores, o nosso propósito, o nosso destino seja redefinido pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, pela mensagem das boas novas. A nossa antiga forma de viver deve ser deixada para trás. Nosso antigo padrão de vida ficou para trás. E agora você é uma nova criatura. Você é filho de Deus, filha de Deus. Alguém que foi regenerado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue poderoso do Senhor Jesus, o sangue precioso do nosso Salvador. Naquela cruz, o Senhor derramou o seu sangue precioso. Queridos, esse sangue precioso foi derramado por nós para nos dar uma vida e uma vida em esperança, uma nova vida. Sabe? Uma nova vida redefinida como filhos de Deus, como uma nova identidade, como novos valores, uma nova forma de viver, sabe? Um novo propósito, um novo destino. A Bíblia fala, né, que o ladrão, João 10:10 fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala que eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas o ladrão, queridos, que é o nosso inimigo, está aí a derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E quando a gente não está vivendo a centralidade do Evangelho, a gente abre brechas para que o inimigo possa atuar na nossa vida. A gente abre espaço a gente abre portas para que o inimigo possa atuar, sabe, alcançar, sabe, dar acesso. Nós começamos a dar acesso ao inimigo. Não dê acesso ao inimigo. Feche as portas para o inimigo. Sabe, não ouçam as vozes contrárias à palavra de Deus. Não ouçam, sabe, conselhos que estão fora da palavra de Deus, fora daquilo que é o princípio de Deus. Conta os conselhos. Se você está passando uma situação ruim com seu esposo, deixa seu esposo, pega outro. Hoje em dia não precisa casar, você pode só se ajuntar. São coisas que o mundo prega aí fora, que não é a palavra de Deus, que não está em conformidade com o Evangelho, com essas boas novas, com essa nova identidade de filhos de Deus, que agora redefine a nossa vida aqui na Terra, que redefine nossos passos aqui como cristão. Queridos, eu sei que não é fácil muitas vezes. Eu tiro por mim. Eu sou falho. Eu sou falho. Eu sou ser humano, apesar de ser pastor. Mas eu sou ser humano como você, sabe, eu como, né, vou no banheiro, preciso fazer tudo o que vocês fazem. Nós todos precisamos fazer isso. E a diaconisa falou, não, às vezes você delega toda uma responsabilidade para o pastor. Às vezes você está passando por uma situação e você quer que o pastor resolva a situação. Mas aí ela falou, não, você pode ir diante do Senhor e interceder diante do Senhor Jesus, para que Ele olhe a sua causa, para que Ele venha com uma provisão, para que Ele transforme aquela situação
E como eu falei aqui no início do culto, hoje aqui é um ambiente de milagres. É um ambiente, sabe, queridos, que você pode receber hoje o seu milagre. Quem crê nisso que você pode receber hoje o seu milagre? Nós precisamos entender que a qualquer momento nós podemos receber um milagre de Deus. Aquilo que nós estamos precisando do Senhor. Aquilo que nós estamos passando, que a gente precisa ser, que Deus intervenha naquela causa. A qualquer momento, o Senhor pode intervir na tua causa e transformar uma situação que você está passando. Para isso, queridos, busque ao Senhor. Viva o Evangelho, sabe? Pratique o Evangelho. Então, o Evangelho, viver o Evangelho, sabe? Significa negar a si mesmo. Buscar santidade. Amar o próximo. Priorizar o reino de Deus. Isso significa o Evangelho, viver o Evangelho. Vou repetir mais uma vez, negar a si mesmo. Nós conhecemos aqui que Jesus falou, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Buscar santidade, sabe, viver uma vida de santidade. Amar o próximo, Jesus já falou assim para que nós amássemos a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Isso é um princípio do Evangelho. E priorizar o reino de Deus. Aqui no início, a primeira palavra do início desse ano foi buscai. Eu vou sempre lembrar disso em todo esse decorrer desse ano. O que foi que eu preguei? Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus para você e para mim. A Bíblia fala, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. Então, enquanto a gente busca o Senhor e a sua justiça, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. O Senhor não dorme, o Senhor não dormita, não cochila. O guarda de Israel não dorme. Então, quando nós buscamos ao Senhor e a sua justiça, o reino de Deus, o Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor trabalha em nosso favor, queridos. Então, queridos, toda essa prática que nós precisamos fazer aqui, viver do Evangelho, negar a si mesmo, buscar a santidade, amar o próximo e priorizar o reino de Deus, não é um meio pelo qual nós vamos ser salvos, mas é fruto da salvação. Amém? Não é fazendo isso que nós vamos ser salvos, mas é por causa disso que nós fazemos, porque nós somos salvos que nós fazemos tudo isso. Então, queridos, e existe, para finalizar aqui a palavra, existe uma responsabilidade para todos nós aqui de viver o Evangelho. Sabe qual é a nossa responsabilidade de viver o Evangelho? Como igreja, é pregar o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20, fala sobre a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, queridos irmãos, existe aqui uma responsabilidade. O Evangelho foi nos dado, não para ser guardado, queridos, para nós mesmos. Imagina uma história. Imagina que alguém descobriu a cura para o câncer. Alguém descobriu uma cura para uma doença mortal. E ao descobrir essa cura, ele decide não compartilhar com os outros. Isso é certo? Será que isso é certo? Será que isso seria impensável? Uma pessoa que descobriu uma doença incurável, um câncer, ou algo assim, dessas doenças, que existem tantas doenças, queridos, né? Sabe por que existem doenças, né? Vocês sabem, né? Por causa do pecado. Porque esse mundo, ele é um mundo caído. Nós vivemos num mundo caído. E, como filhos de Deus, nós somos representantes do céu aqui nesse mundo. Nós somos embaixadores do céu aqui nesse mundo. A Bíblia fala que nós devemos ser sal da terra e luz desse mundo. Então, onde você estiver, nesse mundo caído, nesse mundo de trevas, você e eu somos representantes de Deus. Somos embaixadores de Deus.
devemos, sabe, anunciar o Evangelho. Não devemos guardar essa notícia tão maravilhosa que o Evangelho é. Essas boas novas que o Evangelho é, que transforma, que é o poder de Deus para a salvação. Mas acontece que muitas vezes a gente retém isso, né? A gente muitas vezes retém, a gente sabe, a gente descobriu a cura do pecado, a cura da morte, nós descobrimos, nós encontramos Jesus Cristo. E aí a gente não compartilha essa cura, não compartilha isso que nós encontramos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, a gente não pode viver em silêncio, silenciar o Evangelho na nossa vida. Nós precisamos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é apenas falar, mas viver de forma coerente. A mensagem precisa ser visível na vida antes de ser ouvida por palavras. É algo que nos confronta, né, amados irmãos? Viver o Evangelho, antes de você abrir a sua boca e as pessoas olharem para você e falar, você tem algo diferente, as suas atitudes são diferentes. O que você tem? Me fala o que você tem de diferente. O que você faz? Você come alguma coisa diferente? Pratica yoga? Não, queridos, é o Evangelho na nossa vida, é o poder de Deus, é o Espírito Santo na nossa vida. Como diz, alguém falou, acho que pro John, né? Você tem uma aura diferente, não foi, John? Não sei se foi para você. Você tem uma aura diferente. Aí não é a aura, queridos, é o Espírito Santo que habita em nós. Né? É o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, queridos, pregar o Evangelho, viver o Evangelho da forma que o Senhor Jesus deseja. Amém? O Evangelho nos proporciona, amados, uma vida transformada. E além de uma vida transformada, além de transformar a nossa vida, o Evangelho exige de nós comprometimento. Comprometimento com Deus, primeiramente. Comprometimento com a sua obra, em segundo lugar. Comprometimento de viver nessa terra e caminhar nessa terra conforme os valores do reino de Deus, conforme os valores do céu. Comprometimento de andar em santidade, negar a si mesmo, buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. E esse Evangelho, ele possa trazer compreensão mais profunda na nossa vida, sabe, queridos? De viver fielmente e anunciar corajosamente o Evangelho. Então, o Evangelho, queridos, não é apenas para o nosso início da nossa jornada. É para até o final, até aquele dia que nós nos encontraremos com Cristo. E, queridos, o Evangelho, você pode ter esperança. No Evangelho de Jesus Cristo, nós temos esperança. Sabe? Queridos, você sabia, não sei se você sabia, mas todas as outras religiões do mundo, todos esses outros religiões que existem no mundo, nenhuma dessas religiões, o seu profeta ou aqueles que eles acreditam lá, nunca ressuscitou. Maomé, Buda, tem outros aí que eu esqueci agora o nome. O único que ressuscitou e venceu a morte é Jesus Cristo. É nesse Deus que você crê, naquele que venceu a morte. E que nós temos esperança, sabe, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Senhor e Salvador, Ele está aqui nesse lugar. Ele está conosco. Queridos, sabe, você pode às vezes pensar que você, nas suas lutas, que Deus ele parece estar indiferente. E nas suas tribulações, muitas vezes você pode pensar que Deus não te vê, que Deus não se importa com você. Você não percebe Deus agindo na sua causa, na sua vida, nas suas lutas. Mas tenha certeza, irmão, que o Senhor está conosco. Este estará convosco todos os dias. Sabe, na hora da nossa luta, na hora do furacão, da tempestade, o Senhor está te segurando na tua mão.
para que você consiga passar por isso. O Senhor segura na tua mão para que você consiga passar por essa dificuldade. Não sei se é uma enfermidade, não sei se é uma situação na sua casa, no seu lar, no trabalho, ou na sua vida financeira. Não sei qual é a dificuldade que você possa estar passando, que você possa estar vivendo nesse momento. Mas você pode ter esperança. O Evangelho é o Evangelho de esperança. O Evangelho é um Evangelho de esperança para você e para mim. Então eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Eu queria, para terminar, que a Giovana colocasse Romanos capítulo 8, a última leitura que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Eu sei que essa mensagem, talvez não é uma mensagem assim muito evangelística, né? Ou então uma mensagem de autoajuda ou algo parecido, mas é uma mensagem centrada na palavra de Deus, centrada na Bíblia. Porque muitas vezes tem sido pregado mensagens que estão fora da palavra de Deus, né? Como eu já falei aqui. Romanos capítulo 8, versículo 18. Em diante. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme que suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se espera o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por nós todos nos entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Repita comigo, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia!
Aleluia! Aleluia!